irmãos, você que está aí com a sua Bíblia, e eu espero que todos estejam, gente, não é para sair não, o diploma não era para dar liberdade para você ir embora não, volta aqui, ué. Pegou o diploma e vai embora não. Irmãos, nós vamos começar então essa série, Os Dons do Espírito, né? Uma série aí que há um tempo eu já gostaria de ter feito ela aqui, mas tudo no tempo do Senhor. Então abra sua Bíblia em João capítulo 16, João capítulo 16, eu vou pedir para o time da mídia aí nos ajudar, porque nós vamos... Então provavelmente, para a gente ganhar tempo aqui, não vai ser possível esperar os irmãos e achando os textos, então eu já vou lendo por aqui, e o time da mídia vai soltando lá, tá? Hoje eu vou fazer uma breve introdução com os irmãos, mas necessariamente, mais à frente que a gente vai entrar nos dons, e ao final, irmãos, para aqueles que quiserem, existe um teste, né, dos dons ali para você se identificar, então eu vou enviar no grupo da igreja, e aí você pode pegar lá, fazer o seu teste depois, e ter ali um discernimento com o Senhor, para você entender algumas coisas. É muito importante, irmãos, que a gente precise, que a gente se aprofunde nas Escrituras. Quantas pessoas estão na igreja há quantos anos, mas são raquíticos na fé, que não buscam o crescimento. Às vezes a pessoa caminha 10, 15, 20 anos na igreja, e eles não se aprofundam em assuntos tão importantes. Quantas pessoas usam dessa temática, né, para poder fazer como massa de manobra, ou usar aquilo que o Senhor deu para glorificar o próprio Deus, para se auto-glorificação. Então nós vamos discorrer muito nesse assunto, porque entenda uma coisa, todo dom que Deus te deu, fala assim comigo, não é meu. Então isso tem que ficar claro, irmãos, todo dom que Deus entregar para a sua igreja, é somente para a edificação da própria igreja, não para edificação pessoal, não para o meu status, não para o meu ego, não para a minha fama. Então nós precisamos ter essa sabedoria, tá bom? João capítulo 16, a partir do verso 7, eu vou ler aqui na minha versão aqui, e vamos lá. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Que o Senhor nos conduza durante toda essa ministração, para que nós possamos crescer, ó Pai, e amadurecer, em nome de Jesus. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender logo aqui de começo é que o Espírito Santo de Deus, ele não se limita apenas ao Novo Testamento. Ele está presente durante toda a história da humanidade, durante toda a história da criação. Inclusive no Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, o que vai dizer? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele está presente ao longo de toda a história, e não só a partir do Novo Testamento, não só a partir dessa declaração que Jesus está dizendo, que é necessário que ele vá para a casa do Pai, mas ele enviará um Consolador. O Espírito Santo, ele já estava aqui desde o início, e todo o dom que o Espírito Santo ele vai entregar para a sua igreja, então é para edificar a igreja, é para que ela caminhe bem, para que ela caminhe com eficiência e que ela caminhe na luz. Mas infelizmente alguns irmãos, e principalmente os irmãos de um movimento conhecido também como pentecostal ou neopentecostal, por muitas vezes ou de forma completamente equivocada, usaram os dons de forma hierárquica, irmãos. Então isso é um erro muito grande quando a gente olha para os dons sendo atuados dentro da igreja e a gente classifica isso como se fosse uma forma hierárquica. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um dom de pastorear,
Às vezes o Dinho que veio aqui limpou tem o dom de servir, mas de forma hierárquica, não quer dizer que eu estou numa escala acima da dele. Mas infelizmente, por muitas vezes, por essa falta de entendimento, a gente utiliza os dons com uma classificação hierárquica. O irmão que tem o dom de revelação, o irmão que tem o dom de falar em línguas, e aquele que não tem, parece que o que fala em línguas, ele está acima daquele que não fala. Não, irmãos, então nós precisamos entender que todo dom é para glorificar o próprio Cristo, para edificação da igreja, amém? Glória a Deus. Aqui no verso 13, se a gente observar, olha o que ele vai dizer no verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então o que ele está falando? Que quando vier o Espírito, aqui nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, irmãos, então ele vai vir até nós. Então nós precisamos ter esse discernimento, que o Espírito Santo é ele que vem. Por isso que nós precisamos clamar por ele: vem, ó Espírito Santo. Nós precisamos desejar o Espírito Santo, nós precisamos querer o Espírito Santo. Só que quando o Espírito Santo vem, o que ele vai falar, irmãos? Ele vai falar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é fiel e obediente à própria palavra. Então às vezes nós nos deparamos com alguns irmãos aleluiados, né, irmãos? E é bom que vocês aprendam, por isso que as séries elas são importantes, porque séries é para você aprender, é para você crescer, para você amadurecer. Então às vezes vem algum irmão aleluiado, chega no final do culto emocionado, e amém, irmãos, porque né, o louvor foi uma bênção, a palavra, e o irmão chega aleluiado em você e fala assim: ó, eu estou sentindo algo no meu coração, o Espírito Santo te manda dizer. Muito perigoso, irmãos. Essa afirmação, o Espírito Santo manda eu te dizer, se não for a palavra de Deus, o irmão só está emocionado. É melhor, irmãos, muitas vezes nós, quando sentimos esse ímpeto, às vezes a gente fala assim: Tim, vem cá, você é meu amigo, eu quero te dar um toque. Eu tenho percebido algumas coisas, então eu quero te dar um toque. Porque quando nós falamos dessa maneira, o Espírito Santo manda te dizer, e não for a palavra, você está ferindo a própria palavra. Então muito cuidado com isso. E aí eu, dando exemplo, né? Às vezes o irmão vai testemunhar: ô pastor, sem querer, de madrugada furei o sinal, mas o Espírito Santo de Deus me livrou. Não, irmãos, não foi o Espírito Santo que te livrou, foi a sua sorte, que não vinha nenhum carro passando naquela hora e não aconteceu uma tragédia. Então nós precisamos ter esse cuidado em discernir, irmãos, a sua imprudência. O Espírito Santo não vai habitar nessa imprudência. Então você realmente teve um ato de sorte. Então muito cuidado quando nós usamos disso também para falar algo a alguém ou algo à igreja que não seja a palavra de Deus. Amém? Seguindo aqui, no Antigo Testamento, irmãos, existia o tal do eis que te digo, né? Que a gente tanto corre atrás dele. Eis que te digo que... Porque, irmãos, no Antigo Testamento, aqueles irmãos não tinham acesso à palavra de Deus, a palavra escrita, a própria palavra. E naquele tempo também, eles não tinham homens de Deus, mestres, que se esmeravam no ensino ali do que é as Escrituras. Então naquele tempo, o que o povo fazia? O povo ia aos pés dos profetas, e Deus falava com os profetas. E aí sim, a famosa frase: eis que te digo. Porque o próprio Deus falando pela boca do profeta. Agora nos dias de hoje, irmãos, não quer dizer que você não possa ser usado por Deus para falar a alguém ou à igreja, mas você não pode falar nada que não já esteja revelado na palavra de Deus. Amém? Porque ela é soberana sobre tudo aquilo que você pensa, sobre tudo aquilo que você acha. Então o Espírito Santo no Novo Testamento, ele foi enviado a nós para que ele leve a igreja ao quê? Ao amadurecimento, à edificação da igreja, através da palavra de Deus. Amém? Seguimos aqui então. O Espírito Santo se manifesta de duas formas ao longo da história. Lá no Antigo Testamento, ele se manifestava através de pessoas especiais, com objetivos especiais, para capacitá-las para tarefas especiais, a fim de que o propósito final era o quê? A expansão do reino de Deus. No Novo Testamento, que é a segunda forma dele se manifestar, mudou alguma coisa, irmãos?
Não, a mesma coisa. O Espírito Santo se move através de nós, para o quê? Para a expansão do reino de Deus, para a vontade soberana de Deus. A única coisa curiosa que muda é que, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa para algo específico e depois ele se retirava. Diferente de nós agora no Novo Testamento, e é um privilégio para nós, amém, igreja? O Espírito Santo, ele habita em nós. E ele permanece em nós. No Antigo Testamento existia uma demanda, uma causa específica, o Espírito vinha, ministrava ali um dom de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e depois ele se retirava. Mas a partir do Novo Testamento, quando Cristo declara o texto de João 16:13, que a gente acabou de ler, a partir do verso 7, é necessário que eu vá para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Então nós precisamos entender que a partir desse momento, então ele está sobre nós, o Espírito de Deus repousou sobre nós, amém? E por que algumas pessoas, irmãos, então, ainda tendo o Espírito Santo de Deus, ainda sendo morada do Espírito Santo de Deus, se sentem cansados ao fazer a obra do Senhor? Provavelmente, irmãos, porque você não está fazendo aquilo que é o seu dom. E ao longo dessa série, então, nós vamos falar sobre todos os dons, até dons que você nem imagina que existia, mas que existem. Então nós vamos discorrer sobre esses dons, que vai trazer uma clareza, porque deixa eu te dizer algo, irmãos. Quando você está fluindo no seu dom, estava conversando isso com os meninos do louvor aqui na hora que eles estavam ensaiando. Quando você está fluindo no seu dom, não há peso, não há fardo, não há cansaço. Você quer estar fluindo no dom 24 horas por dia, irmãos. Não tem canseira. Mas é canseira demais. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende o dom pelo qual você foi chamado, se torna leve e suave. Quando eu olho para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, irmãos, a minha vida é uma correria, é uma loucura. Criança recém-nascida, outra para chegar, empresa, trabalho, gente, igreja. Mas nós amamos fluir no nosso dom. Sempre tem gente na nossa casa. A gente dorme tarde, tem que acordar cedo. Ontem a gente recebe pessoas, antes de ontem a gente recebe pessoas, amanhã a gente vai receber pessoas. Sabe por quê? Porque nós fluímos naquilo que o Senhor nos chamou. Um dom é isso, irmãos. É você fazer com prazer, é você fazer com leveza. Quando você faz aquilo que é o seu dom, primeiro, você não espera reconhecimento. Quando você faz algo e não é reconhecido, talvez aquilo não era seu dom, irmãos. Porque quando você tem um dom, você faz com alegria, você faz com gozo. Você não está preocupado com tapinha nas costas, com reconhecimento do pastor, o seu nome no telão. Não, irmãos, você faz por amor. Como que justifica, irmãos, Paulo ter sido preso e morrer dentro de uma cadeia, fazendo tudo que Paulo fez? Lembra da série de Filipenses? Da carta de Paulo aos Filipenses? A carta de Paulo aos Filipenses, nós já fizemos esse estudo aqui, é conhecida como a carta da alegria. A mensagem da alegria. Deixa eu dizer algo, irmãos. Paulo estava preso num cárcere enquanto ele escrevia a carta aos Filipenses. Ele estava glorificando, ele estava alegre. Sabe por quê? Porque ele era apaixonado naquilo pelo qual ele foi chamado. Então, quando nós caminhamos no dom que o Senhor nos deu, nós temos que ser apaixonados por isso, irmãos. Então, quanto antes, você como filho de Deus, como membro de uma igreja local, como parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, como parte dessa grande história, o quanto antes você descobrir qual é o dom que o Espírito Santo tem para você, mais eficiente você vai ser, mais você vai cooperar, mais você vai glorificar aquele que tem que ser glorificado. Em Êxodo capítulo 35, e aí se você quiser abrir ou se você quiser apenas anotar, eu vou abrindo aqui até pelo iPad hoje para a gente poder ganhar tempo. Êxodo 35, a partir do verso 30, vai dizer assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri,
filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Quem encheu ele? O Espírito de Deus. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata e bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de louvores, também lhe dispôs o coração para ensinar. Então, irmãos, o que eu vejo aqui? Nesse texto, então, Deus estava querendo fazer algo. O que Deus estava então fazendo, usando aqueles irmãos? O tabernáculo. Por que era necessário fazer o tabernáculo? Porque o povo era peregrino, forasteiro, andarilho, pregador do evangelho, irmãos. Gastava a sola do pé, né? Porque não tinha sapato naquele tempo. Então eles andavam pregando o evangelho. Mas Deus entendeu que era necessário construir um lugar para eles se reunirem. Esse povo juntar, se reunir, fazer um culto juntos ali e depois ir. Então ele dá a missão, então a partir de Moisés ali, daqueles homens, para a construção do tabernáculo. Mas o que eu vejo no verso 31 aqui, o que? Os dons sendo distribuídos. O Espírito de Deus estava distribuindo dons sobre aqueles homens. Dons de quê? De serviço. Habilidades para servir na construção. E no verso 34 acontece algo interessante. Também lhe dispôs o coração para ensinar. Então o dom de ensino aqui está sendo liberado sobre aqueles homens. A mesma coisa que nós vemos no Novo Testamento como o dom de mestre. Aquele que ensina, aquele que sabe pegar alguém e levar ele a um lugar melhor de onde ele começou. Então ele faz a pessoa se esticar, ele faz a pessoa crescer. Esse é o dom de mestre, é o dom de ensino. Então aqueles homens estavam recebendo esse dom. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha da mesma maneira, do início ao fim. Em João 14,16, se você tiver aí com a sua Bíblia, quiser abrir, ou se você quiser somente anotar, abre para nós aí João 14,16. João 14,16, olha só: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que estejais para sempre convosco. Quem que é esse? O nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Mas aí tem muitas pessoas, irmãos, que acham que o Espírito Santo de Deus é igual aquela mãe que mima os filhos. Não é para isso que o Espírito Santo de Deus veio. O Espírito Santo de Deus não veio para falar para você o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo de Deus veio para ser um companheiro que te encoraja a se parecer mais com Cristo. E quando eu me pareço mais com Cristo, ninguém precisa falar para mim o que é certo ou o que é errado. Irmãos, a pergunta mais imatura que você pode fazer para um pastor, sabe qual é? Pastor, eu posso fazer isso? Eu sei que vocês respeitam a figura do pastor, e nós estamos aqui para isso, porque nós já caminhamos mais, a gente está mais esticado. A gente estuda, a gente se debruça. Irmãos, para montar uma série dessa, o Murilo teve que sair, mas ele sabe disso, irmãos. O quanto a gente tem que se esmeirar, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem vai dizer para você o que pode e o que não pode não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Porque o próprio Paulo falava assim: todas as coisas me é lícitas, mas nem tudo me convém. E quem vai dizer o que não convém ou não é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque Paulo planta, Apolo regra, mas o Espírito Santo de Deus é que deu o crescimento. Então, irmãos, palavras como essas, série como essas, é para que o Espírito Santo dê o verdadeiro crescimento, para você amadurecer e saber o que pode e o que não pode, e parar com meninice, e continuar com essa fé raquítica, onde aí você ainda está nesse ambiente ainda, querendo flertar com o mundo. Não, irmãos, eu recebi uma mensagem, não vou falar de quem, nem o nome do pastor, que estava pulando carnaval aí. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: não sou eu nem você que tem que julgar, não sou nem eu nem você que tem que saber se está certo ou errado. Você tem que saber se você estaria ou não. Agora, se ele está, o problema é dele. Você precisa, através do Espírito Santo de Deus, ter o seu discernimento próprio para entender se faz ou não sentido. Mas deixa eu te falar uma coisa: depois dessa série, eu garanto para você que você vai sair daqui mais maduro. Vai abandonar essa fé rasa
e se jogar nos dons que o Espírito Santo entregou a você. Amém? Se eu te dissesse, irmãos, que eu vou pegar agora aqui após o culto e eu vou daqui para Anápolis, vou fazer uma viagem daqui para Anápolis, rodar aí 60 quilômetros. Na sua cabeça, como que você poderia imaginar isso? De diversas maneiras. Pô, o pastor vai pegar o carro, vai, né, ele vai dirigindo, ele vai rápido, ele vai devagar. Você tem vários conceitos de como pode ser pintado esse quadro, sim ou não, irmãos? Mas eu posso ir de carona, eu posso ir até de bicicleta, não sei, vai que eu estou praticando um Ironman aí, né? Vocês não estão sabendo. Eu posso arriscar ir até a pé, irmãos, que dá para ir. O povo sai lá de Anápolis, lá e vai para Trindade a pé, ué. Então tudo isso dá para ser feito, mas o conceito que vem na sua cabeça, o primeiro conceito que vem na sua cabeça qual que é? Eu vou sair daqui, pegar meu carro, pegar a BR, tocar para Anápolis, sim ou não? Então esses são conceitos, irmãos, que nos são implantados. E um dos principais motivos que nós precisamos ler a palavra de Deus, a Bíblia, é porque conceitos errados sobre o Evangelho têm sido pregado e falado o tempo inteiro para nós. E qual é o conceito correto, irmãos? A palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, conceitos errados que nós aprendemos com os nossos pais, às vezes na inocência, nós aprendemos na escola, pela mídia, até mesmo conceitos errados que aprendemos dentro da igreja. Isso forja em nós um pré-conceito, é um conceito pré-estabelecido de algumas coisas. Você quer ver um preconceito que você tem, que foi forjado em você de uma maneira muito errada? Quantos aqui já se deparou com aquela frase assim, não precisa erguer a mão, tá, irmãos? Mas com aquela frase assim, ó, não dou conta de ler a Bíblia, eu não entendo nada que fala lá. Rapaz, essa Bíblia é difícil demais de ler. Isso são pré-conceitos que já foram pré-estabelecidos na sua cabeça, até mesmo dentro da própria igreja. Porque por muitas vezes a gente passa a mão na cabeça. Lembra, o Espírito Santo não é essa mãe mimada que está aqui para te mimar. O Espírito Santo está aqui para te esticar e falar assim, está difícil porque você está praticando pouco. Está difícil porque você está lendo pouco. Porque quando você começar a praticar, mesmo se você nunca tiver jogado bola na vida, se você jogar bola todos os dias, daqui 5, 10 anos você vai ser um bom jogador. Então, irmãos, não tem essa de que é difícil, eu não consigo. O Espírito Santo não é aquele que vai passar a mão na cabeça e falar assim, meu irmão, é muito difícil mesmo, então não lê não. Não, irmãos, é pelo contrário. E se a mensagem que está sendo pregada aqui em cima, ela conforta o seu ego, nesse sentido, irmãos, corre que está errado. Mas a mensagem que é pregada aqui em cima, guiada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra, ela tem que te esticar, ela tem que te encorajar, ela tem que te exortar. O que significa exortação, irmãos? Encorajamento. Porque tem irmãos que já até tremem, falam assim, meu Deus do céu, exortar não, o pastor vai me exortar. Amém, irmãos? Que bom se fosse, se toda semana o pastor sentasse com você para te exortar, para te encorajar, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo, é isso que o Espírito Santo faz, ele te encoraja, ele vai te exortar. Jesus, irmãos, foi o protótipo de um homem perfeito, ele foi o protótipo de como nós devemos ser. Então o Espírito Santo, ele vai nos fazer olhar para Cristo e através das Escrituras fazer com que nós venhamos ser a imagem, semelhança, parecido com Ele. É Ele que vai te guiar nessa questão do pode ou não pode. Então muito cuidado, irmãos, pela maneira pela qual nós estamos enxergando o Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero formar um conceito primeiro com os irmãos, sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, para depois de fato a gente entrar nos dons propriamente dito. E qual que é o papel do Espírito Santo então? O papel do Espírito Santo, irmãos, é apontar para você o protótipo perfeito. Ele vai apontar para você como Jesus andou, como Jesus se comportou, como Jesus perdoou, como Jesus se humilhou, como Jesus serviu. É isso que ele vai fazer.
Ele é o protótipo perfeito. Então o Espírito Santo, todas as vezes que você passar por uma situação, ele vai apontar a Cristo. Então todas as vezes, irmãos, que você estiver passando por uma situação, o Espírito Santo vai te conduzir ao protótipo perfeito. Como Jesus faria em meu lugar. Acho que tem um livro ou um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Não sei se é um livro ou é um filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Em algumas situações, irmãos, da sua vida, o que faria Jesus? Como Jesus agiria dependendo da situação? Mas ainda assim, a Bíblia diz que eu enviarei um consolador, um advogado, como o texto que nós lemos aqui. E por que ainda existem muitas pessoas que não se sentem consoladas pelo Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda estamos esperando um eis que te digo. Nós ainda estamos esperando alguém chegar até nós e falar assim: ô meu irmão, vejo muita prosperidade na sua vida. Nós ainda estamos esperando essa mensagem. Só que, irmãos, o consolo que o Espírito Santo vai trazer para você é através da palavra. Como que ele vai te consolar se você não lê a Bíblia? O consolo do Espírito Santo para você é através da verdade. Só que o que você conhece da verdade? Qual a porção da verdade que você conhece, irmãos? A única maneira dele te consolar, irmãos, é através da verdade, é através da palavra, é através daquilo que você já leu, é através daquilo que você já estudou, é através daquilo que você já ouviu sobre a palavra de Deus. Esse é o consolo verdadeiro que ele vai te trazer. Em Números capítulo 11, verso 16. Números capítulo 11, a partir do verso 16, vai dizer assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serão anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da consagração, para que assistam ali comigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Então no Velho Testamento, Deus desceu e falou com quem? Com Moisés. Então é o eis que te digo, o próprio Deus falando através da vida de Moisés. Mas existe um fato aqui: tirarei do Espírito que está em ti, o Espírito que está sobre quem? Sobre Moisés. E colocarei sobre quem? Sobre esses 70 homens. E aí na nossa cabeça imaginária, né? A gente que assiste filmes de Hollywood, a gente pensa assim, né? Jesus descendo, pegando, tirando o exorcismo, né? Tirando o espírito de dentro de Moisés, aquela aura, aquele negócio, aquela sombra saindo e colocando dentro dos outros irmãos. Não é assim que funciona, irmãos. Porque senão como que ficaria? Moisés ia ficar sem o espírito? Quando ele está falando isso, irmãos, o que ele está falando é que ele vai dar o mesmo dom que foi entregue a Moisés para aqueles homens. O mesmo Espírito que está em Moisés também estará naqueles homens. Onisciência, onipresença, onipotência. O Espírito Santo também carrega todos esses atributos. Então quando o Espírito Santo toma alguém aqui dentro da igreja para usar de alguma maneira através dos dons, não acha que ele saiu de você não, irmãos. Não é igual o demônio que sai pulando de um para o outro, não. Ele consegue habitar em todos ao mesmo tempo. O mesmo Espírito que há em mim, há também em você. Amém? Glória a Deus por isso. Então eles receberam. O que a palavra aqui está querendo dizer, aqui no texto de Números, é que Deus, o próprio Deus, estava entregando para aqueles homens os mesmos dons que haviam em Moisés. Os mesmos dons que Moisés carregava, que lhe foi dado pelo Espírito Santo. Então naquele momento o próprio Deus estava entregando para aqueles homens. Então nós precisamos entender que há um só Espírito. Foi lido aqui no início do culto: um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só corpo. Um só corpo que o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica, irmãos. De que maneira que o Espírito Santo testifica? Você já se deparou? Às vezes você vai falar com um amigo seu que está em outra cidade. E aí você fala para ele: cara,
eu estou aqui, pensando nisso. E ele fala lá do outro lado da cidade, lá 1000 quilômetros de distância, fala, rapaz, não é que eu também estou pensando a mesma coisa? Então o Espírito Santo, ele testifica, porque o mesmo Espírito que habita aqui em Goiânia, é o mesmo Espírito que habita em São Paulo, no Pará, no Japão, nos Estados Unidos. Eu me lembro o dia que eu fui pregar no Canadá, muitos anos atrás, eu pregando lá no Canadá, e aí depois de mim, pregou um outro pastor, e eu anotando tudo, eu falei, cara, que mensagem poderosa, que mensagem maravilhosa. Acabou a pregação, acabou o culto, eu liguei para o Vini. O Vini morava comigo, missionário, vocês já conheceram. Eu falei, Vini, você não está entendendo? Cara, que mensagem massa, vou mandar para você o esboço, que eu fui anotando. Na hora que eu mando para ele, ele falou assim, mano, eu acabei de sair da igreja, foi a mesma mensagem, o mesmo tema, o mesmo texto. Testificação, irmãos, amém. É o Espírito testificando, Ele é aquele que testifica, irmãos. Através de quê? Da palavra. Não foi o que eu achei que eu mandei para o Vini, eu mandei a palavra. E ele falou, cara, aqui foi o mesmo texto bíblico, a mesma referência. O Espírito está falando. Amém, irmãos? 2 Pedro 1:20, coloca aí para nós. 2 Pedro 1:20. Pedro 1:20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Passa para o 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Pedro aqui, apesar de estar escrevendo no Novo Testamento, ele está se referindo aos profetas do Velho Testamento, homens santos, da parte de Deus, orientados por quem? Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Evangelho não é uma coxa de retalho. O Evangelho é um processo contínuo. É um processo contínuo. Criação, queda, redenção, consumação. Existe uma linha contínua da história que está acontecendo. Não está tudo perdido não, irmãos. Não está tudo fora de controle não. Porque às vezes a gente olha na nossa cosmovisão humana e não na cosmovisão bíblica, né? A gente olha na nossa cosmovisão humana e fala assim, Deus está perdidinho nessa história. Está não, irmãos. Na cosmovisão bíblica, Ele está no controle de todas as coisas. Eu me lembro uma vez que eu estava voando para São Paulo, e aí quando eu cheguei, estava chegando para aterrissar em São Paulo, e aí o piloto precisou ficar dando volta, porque não tinha a pista lá de Congonhas, muito cheia, ele teve que ficar dando volta, e estava uma senhorinha do meu lado, uma senhorinha de idade já, e ela na janela, ela virou para mim assim, meu filho, tem muitos anos que eu faço esse bate e volta, minha filha é de Goiânia, meus netinhos tudo lá de Goiânia, e eu moro em São Paulo, deixa eu te falar uma coisa, esse piloto está perdidinho, ele não sabe nem onde ele está. Pensa, irmãos, a inocência, porque ela viu ele dando volta e volta, foi, esse piloto está perdido. Irmãos, às vezes nós olhamos como essa senhora para a história que Deus está construindo, porque conceitos nos foram falados que Deus escreve por linhas tortas, sei lá como é que é isso aí, né? Ele não escreve por linhas tortas não, irmãos. O plano perfeito já foi escrito muito antes da fundação do mundo. O plano é tão perfeito que Ele já preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, porque Ele sabia que se você caísse, se nós pecássemos, Ele já tinha uma válvula de escape. Ele já tinha imolado o cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, nada está fora do controle. Mas a partir do Novo Testamento, Atos 2:1, coloca para nós aí, é onde acontece a descida do Espírito Santo ali naqueles irmãos. O Rodrigão mandando, Deus escreve certo e a gente que entorta, é isso aí mesmo. Deus escreve certo e é nós que entortamos. Atos capítulo 2, versículo 1, então aqui, a descida do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte,
Irmãos, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento. Então, uma coisa que eu já quero explicar aqui para os irmãos: o Espírito Santo não é um vento, porque tem irmãos que falam assim: uau, está soprando um vento aqui. Não, irmãos, era como de um vento, soprando muito forte. Então era como, não era um vento propriamente dito. Então a gente precisa interpretar de fato o texto, irmãos, para a gente não viver algo que não é real, e a gente vê algo que é mais emocional do que real. E aí continua: e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Pode passar. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo. Não era de fato fogo, de fato, tá bom também. E pousou uma sobre cada um deles. Esse momento foi um momento marcante, irmãos, porque aqui nesse momento aqui estava se cumprindo uma profecia lá do Antigo Testamento. Quem sabe qual foi a profecia? Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e eles profetizarão, e eles terão sonhos, e eles serão cheios do Espírito, e declararão que Deus é Senhor. Então a profecia estava se cumprindo aqui, mais de 500 anos para frente, irmãos. Imagina se os irmãos que escutaram Joel falando isso estavam lá sentados esperando. Não, vou sentar aqui e vou esperar. Por mais que o povo vivia muito tempo naquele tempo, mas ninguém vivia 500 anos, irmãos. 500 anos foi só lá para Matusalém, para aquele pessoal, mas não dava para esperar. Então nós precisamos entender uma coisa: mesmo que nós recebamos profecias, irmãos, no tempo de Deus, não no seu. Amém? É no tempo dele, não é no seu. É na hora dele e não na sua. Está parecendo um irmão que estava lá, o profeta em cima do púlpito, falou assim: ó, irmã, você aí no fundo aí. Aí levanta a irmãzinha lá, ele fala assim: ó, eis que vejo um marido na sua vida. A irmã casada, marido no campo, missionário. Ah, então não é você não, deve ser sua irmã, capaz, que eu estou vendo. Então, irmãos, cuidado com o que não é bíblico, não está na Bíblia. A Bíblia, amém? Somente as Escrituras. Então aqui também, irmãos, por que festa do Pentecostes? A festa do Pentecostes era conhecida como a festa da colheita. Era onde os trabalhadores ajuntavam suas melhores ofertas, trabalhavam o ano todo, também conhecida como festa das primícias. Pegavam o melhor que tinha, irmãos. E olha só, presta atenção nisso aqui. Eles pegavam o melhor que eles tinham e levavam lá na festa do Pentecostes para ofertar ao Senhor. Só que eles são surpreendidos, porque eles achavam que eles estavam dando o melhor, mas quem recebeu o melhor naquele momento foi eles, que foi a descida do Espírito Santo. Aqui Deus, irmãos, nos mostra muito bem que até quando nós preparamos o melhor para Ele, até quando nós fazemos o melhor para Ele, quem de fato sempre terá o melhor é o próprio Deus. Até quando, irmãos, nós achamos que nós estamos fazendo o melhor para Ele, estamos dando o nosso melhor para Ele, ainda assim, Ele nos mostra que quem sempre tem o melhor é o próprio Deus. Então aqueles irmãos estavam lá, com suas ofertas, com tudo que eles tinham de melhor, levando isso aos pés do Senhor. E o Senhor, irmãos, envia o seu melhor para eles, envia a descida do Espírito Santo para eles, irmãos. E ali então, naquele momento, o mesmo Espírito que esteve sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os sacerdotes, sobre os reis, repousou sobre eles. Então entenda uma coisa, irmãos, ao longo da história, nós não podemos limitar o Espírito Santo apenas a um simples mover espiritual. Nós não podemos limitar o Espírito Santo aos simples Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, um simples mover espiritual. Não, irmãos, a partir dali a igreja começou a ser edificada. Então toda vez que o Espírito Santo vem, toda vez que o Espírito Santo encher a igreja, edificar a igreja com dons, é para o crescimento de quem? Da obra do Senhor, da igreja, da noiva. Não é para você crescer, irmãos, mas é para que você diminua. Porque muitas vezes a gente se apossa, achando que nós temos superpoderes, né?
Você nunca vai ver, irmãos, ou pelo menos eu nunca vi, e ao longo da história da Bíblia eu também não consegui achar ninguém que tem um dom de cura se autocurar. O que eu já vi foi pessoas que são usadas em cura e morrer de câncer, morrer de doença. Então, irmãos, entenda uma coisa: o dom não é para a sua edificação própria, não é para o seu uso pessoal, mas é para a edificação da igreja. Só que nós precisamos entender que os dons nem sempre são os dons que nós mais estamos acostumados a ver, mas os dons vai muito além disso. Os dons que o Espírito Santo entrega, então imagina ali 3.000 pessoas recebendo a descida do Espírito Santo, e aí o texto fala que veio como um vento, que aí falaram novas línguas, e a gente resume o dom do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, só falar em línguas. E aí a gente fica naquela assim: você fala em línguas? Não, então não é batizado no Espírito Santo. Garanto para você que um cara que tem coragem de lavar um banheiro de uma igreja com alegria, com amor, é muito mais batizado no Espírito Santo que eu sei que está falando em línguas aí, nem sabe o que está falando. Às vezes só está falando com o que o do lado está falando, igual um papagaio. Fala assim, ó, blá, 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 blá. Não, irmãos. Então nós precisamos entender que o dom vai muito além disso. O dom é o serviço, o dom é trabalho, o dom é oração, o dom é administração, o dom é persistência, o dom é consistência, o dom é perseverança. Então esses são dons que o Espírito Santo vai entregar para a igreja. E naquele momento então aquelas 3.000 pessoas foram cheias de dons do Espírito Santo. Por isso que a igreja cresceu e a igreja avançou na terra. Não foi só porque eles saíram falando em novas línguas, irmãos. E ainda há uma questão teológica aqui que eu não vou entrar nesse caso, mas há uma discussão teológica firme aqui, que essas novas línguas, ainda se não foram línguas estranhas, não foram línguas celestiais, mas ainda há uma discussão teológica aqui firme, que essas novas línguas foi um dom de falar na língua das pessoas que estavam ali reunidas. Mas não vou entrar nesse tema, amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que é para a edificação da igreja. Então, como foi essas línguas, a gente não vai saber aqui discernir e falar precisamente, mas uma coisa eu te falo precisamente: foi para a edificação da igreja. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais com um propósito bem definido. No Novo Testamento, a partir de Pentecoste, o Espírito Santo então fixou morada em nós e habita então na vida de todo cristão. E ter o Espírito Santo hoje, irmãos, é um privilégio para nós. Mas a gente precisa aprender sobre os dons urgentemente, porque o Senhor quer nos usar através de nós, através dos dons que o Espírito Santo nos capacita, nos habilita. Agora você acha, irmãos, que tudo isso, toda essa história que nós estamos contando aqui, tudo isso que aconteceu ao longo da história, que está acontecendo e que ainda há de acontecer, o Espírito Santo que habita em você, que te encheu de dons, foi só para você vir aos domingos na igreja, ficar sentado no banco de uma igreja, irmãos? Não foi para isso. Eu garanto para você que não foi só para isso, irmãos, mas tem um propósito muito além disso. Existe um ateu, pesquisador, cientista, ateu, que escreveu uma tese muito firme em relação ao cristianismo. E ele falou assim: sabe qual é a diferença dos cristãos para o seu mestre? É porque eles, no fundo, não acreditam no que o mestre ensinou. Isso é muito triste, irmãos. A conclusão que levou ele a esse estudo, a essa pesquisa científica, ele chegou a essa conclusão porque ele falou assim: eles frequentam a igreja, eles dão ofertas, eles frequentam pequenos grupos, pequenas reuniões, eles atraem novos membros, eles convencem pessoas, mas no fundo, eles não acreditam no ensino do mestre. Isso é muito sério, irmãos, porque tudo isso que nós fazemos, toda essa agenda da igreja, de nada adianta se você não acredita fielmente naquilo que o nosso Senhor nos ensinou.
Não adianta você ser um crente de carteirinha, que todo domingo está aqui, fiel nos dízimos, nas ofertas, generoso, até angaria novos membros para a igreja, mas se você não acredita fielmente naquilo que o seu mestre te ensinou, de nada vale. Nós precisamos, irmãos, voltar a nos debruçar na verdade, porque infelizmente essa é uma verdade em nosso meio. Muitas pessoas aderindo ao cristianismo, mas de fato não acredita no que verdadeiramente as escrituras falam. São céticos com a escritura, são questionadores com a escritura, não acredita no que a verdade está falando, irmãos. Então nós precisamos entender que a partir da obra que Cristo fez por nós, depois Ele faz em nós, e agora Ele quer fazer através de nós, mas isso só vai acontecer mediante a dons que o Espírito Santo vai te entregar, ou já entregou, ou já está aí guardado aí, você está enterrando esse dom aí, irmãos. Por isso a necessidade urgente de você entender qual é o meu dom. Nós precisamos entender que quando a gente entende o nosso dom, a gente serve com prazer e não com peso. Infelizmente nós estamos numa era, irmãos, de pessoas que falam que tem um dom que Deus deu, pessoas que alegam ter um dom de pregar o evangelho, porque isso é um dom, irmãos. Pessoas que alegam ter um dom de cantar, de ministrar louvores ao Senhor, pessoas que alegam ter um dom de tocar, porque o Senhor deu o dom para ele. Mas a minha pergunta é: isso é um dom ou uma profissão? Até que ponto isso aí se tornou a sua profissão e não o seu dom? Porque nós estamos numa geração, irmãos, que só prega se pagar, que só canta se receber um cachê. Irmãos, aonde nós vamos parar? O dom foi dado de graça. O dom não pode ser utilizado como fonte de recurso. Então nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos não é nosso, mas é para servir o reino, é para a edificação do reino. Então, irmãos, todas as vezes que você faz algo que está sendo um peso para você, todas as vezes que você faz algo, não porque é leve, todas as vezes que você faz algo para Deus, mas tem que ter uma recompensa por trás, cuidado, irmãos, cuidado, talvez isso não é um dom, talvez você se tornou um profissional da fé. Tem irmãos, igreja, e aí eu sei que aqui não tem, porque o Fluir está caminhando para um lugar saudável, maduro. Então eu acredito que aqui não tem esse tipo de crente, mas tem irmão que fala assim: esse domingo eu vou dar uma folga para o culto, estou cansado. Então esse domingo eu vou dar uma folguinha para o culto lá, né? Eu vou dar uma folga, não vou na igreja esse domingo não, que eu estou cansado. Deixa eu te falar uma coisa: você só dá folga daquilo que você faz porque você não gosta. Você só dá folga daquilo que é um peso para você. Inclusive o seu trabalho, você fica louco para chegar no final de semana, porque é um peso, porque você faz porque precisa, porque se não precisar você nem ia, mas como você precisa, você faz. Agora dá folga para aquilo que o Senhor te chamou, para aquilo que é um dom para você, irmãos. Eu não vou nem entrar na temática de escala, que eu falei com os meninos que eu prometi que não ia falar isso, mas da fonte que eu tirei isso aqui, irmãos, o cara vem com os dois pés nos peitos para esse tal de escala. Escala, irmão, você foi escalado por Cristo, você tem que estar no time titular 24 horas por dia. Quem foi chamado pelo Espírito Santo e tem um dom, ele não tem que ter escala, irmãos, ele está sempre pronto. Então você tem que estar sempre com prazer em fazer aquilo que o Senhor te chamou. Você não tem que, nossa, esse final de semana eu estou na escala, eu vou descansar, né, irmãos? Você só descansa daquilo que você faz por recompensa ou por peso. Só tem essa hipótese. Você só tem que descansar daquilo que você está fazendo por peso e está te cansando, ou por recompensa. Agora, quando você faz por aquilo que é um dom do Espírito Santo na sua vida, você fica louco para chegar ao final de semana, para você exercer o seu dom no meio da comunidade, no meio do povo de Deus, no meio da comunhão dos santos. Você fica contando as horas, porque você faz com prazer aquilo que é privilégio para nós.
ser usado por Ele, por meio dEle, através dos dons que Ele mesmo nos deu. Então não pode ser peso, irmãos. Tem que ser um prazer, é a edificação do corpo. Se ir à casa do Senhor, irmãos, tem sido um peso, tem sido um fardo para você. Eu tenho que ser sincero com vocês, irmão, essa mensagem é dura. E é difícil para mim pregar, porque eu sou pastor da igreja. Eu sei que essa mensagem ela é dura para você ouvir. E ela é tão dura para mim pregar ela também. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você acha que ir à igreja é um peso, tem sido um fardo para você, cuidado, irmãos, porque você pode estar se apostatando da sua fé. Porque comunhão dos santos, está na casa do Senhor, isso é doutrina, isso é disciplina bíblica. Atos 2:42, coloca para nós aí rapidão. Vamos ver o que é a igreja a partir de Atos 2:42, que é o nosso molde, que é o nosso modelo de igreja. Atos 2:42. Olha o que diz ali, eles perseveravam. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender, a primeira coisa que você precisa aprender como um cristão verdadeiramente convertido, que não entra nessa estatística daquele cientista ateu, mas você acredita nas verdades do seu mestre. Se você é um crente que acredita nas verdades do seu mestre, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Perseverar. Irmãos, acordar dia de domingo é um saco. Cedo então, persevera. Aquele que perseverar até o fim encontrará a coroa da justiça. Aquele que perseverar na corrida até o fim encontrará o prêmio. O próprio Paulo falando, irmãos. Persevera. Então a primeira coisa, perseverar no ensino dos apóstolos, doutrina. A doutrina nem sempre ela é suave, irmãos. A exortação te encoraja, mas a doutrina te corrige. A exortação, irmãos, é a melhor coisa para se ouvir. Agora a doutrina, às vezes ela vai te ferir, porque é necessário. A doutrina é que poda a árvore, quando ela está crescendo demais, ela está achando que ela está indo demais. Poda aqui, meu filho, volta aqui, volta à essência. Comunhão. Então eles perseveravam no ensino e na comunhão. Tem gente aqui que não faz uma interpretação correta. Ele, não, eu estou perseverando na doutrina, eu estou perseverando no ensino, eu estou lendo palavra todo dia, leio de dia, leio de tarde, leio de manhã. Só que ele diz assim, ó, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Ninguém é crente sozinho. Tem como, irmãos? Não tem como você ser um convertido sozinho. Não tem como, a partir do Novo Testamento, a descida do Espírito Santo, o início da igreja, você só é igreja em comunhão com os irmãos. Você não é igreja sozinho, eu sou a igreja, não, irmão, você não é nada, você é morada do Espírito Santo, igreja você não é. A igreja só é igreja, ela só acontece quando tem 2, 3 ou mais reunidos. A comunhão, ela só vai acontecer, então nós precisamos, irmãos, prezar por essa comunhão. Nós precisamos priorizar, irmãos, essa comunhão. Eu sei que é difícil, eu sei que você tem compromisso, eu sei que você tem viagem, amém, irmãos, por isso, glória a Deus, mas persevera. Persevera. Se não dá para vir, irmãos, porque está viajando, amém, glória a Deus, não tem problema. Mas se está aqui, irmãos, persevera. Está cansado? Persevera, você tem o resto do domingo para dormir. Persevera. É isso que os irmãos faziam. Vocês estão achando que lá naquele tempo era fácil também? Não, mas naquele tempo era mais fácil. Não, irmãos, era tão difícil quanto. Tem muita gente que tem essa mensagem, essa crença errada, esse preconceito, esse conceito estabelecido. Não, mas naquele tempo era mais fácil. Era mais fácil? Quando então Jesus olha para Sodoma e Gomorra e fala assim, se achar um homem lá naquela cidade, eu ainda vou manter ela lá, caso contrário eu vou mandar fogo. Deus olha para aquilo lá e fala assim, eu vou destruir tudo isso aqui. Então vocês acham que era mais fácil? Vocês acham que não tinha os mesmos pecados, as mesmas tentações? Irmãos, a Bíblia diz que os anjos chegaram naquela cidade, e os homens daquela cidade queriam se deitar com os anjos. Então não existia promiscuidade. É só hoje que tem essa loucura aí de promiscuidade. Não, irmãos, sempre existiu desde a queda do homem. O pecado entrou na vida do homem, e não tem pecadinho, pecadão, é pecado desde a queda do homem. Então nós precisamos permanecer,
prevalecer, nós precisamos perseverar, irmãos. É isso que nós precisamos. Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé. Eu encerro aqui a primeira mensagem, mas tem muita coisa para a gente avançar ainda. Essa primeira mensagem era para fazer, então, essa introdução, irmãos, sobre o Espírito Santo, como ele atua, qual a importância do Espírito Santo na nossa vida. Mas a partir de semana que vem eu avanço um pouco mais nos dons por si próprio, que eu sei que você deve estar curioso aí para saber, né? Quais são os dons? Qual dom eu tenho? Então nós vamos avançar nisso. Eu creio piamente, fielmente, irmãos, o Espírito Santo, ele vai nos dar a sabedoria para discernirmos, para sabermos. Então qual dom nós temos? Qual dom nós recebemos? Ou qual dom nós iremos receber? Mas muito mais do que isso, irmãos, o discernimento que eu oro é para que o Espírito Santo de Deus nos mostre como usarmos os dons a favor da edificação da igreja. E não simplesmente para aplausos, não simplesmente para reconhecimento humano, não simplesmente para status pessoal, mas para glorificar aquele que tem que ser glorificado. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, faça uma oração sincera. Tem essa liberdade. Tem liberdade com o Espírito Santo, irmãos. Não tem nada melhor do que você ter o Espírito Santo como o seu melhor amigo. Nada melhor do que você ter intimidade com o Espírito Santo. Assim como você tem liberdade para falar com o seu melhor amigo. Então fala com Ele. Conversa com Ele, pede a Ele. Chama Ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Santo Espírito Santo, Santo Espírito Santo, és bem-vindo aqui em nosso meio. Enche os meus irmãos com sabedoria que vem do alto. Senhor, que o rio flua nesse lugar. Não tem nada comparado, não há nada igual, nada que se compara, Senhor. Não há nada melhor do que a tua presença. Não há nada melhor.
coração a tua presença. Obrigado porque nós podemos sentir, falar, ouvir.
Aquece, Espírito Santo. Distribui dons sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nos ensina, Espírito Santo. Espírito Santo, que nós não vemos nos limitar, Espírito Santo, que nós não vemos nos limitar, Espírito Santo. Se o próprio Cristo disse que nós faríamos coisas ainda maiores, se o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores, aquelas pela qual Ele fez, porque Ele precisava ir para o Pai. Então, Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos dá a direção, o Senhor é aquele que nos mostra como, mas que tudo que viermos a fazer, que seja para a edificação da Tua igreja, para o louvor, para a glória do Teu santo nome. Nos leve a esse entendimento, Espírito Santo. Nos leve a essa maturidade, Espírito Santo. Espírito Santo, nessa manhã eu peço uma coisa. Eu peço que o Senhor nos leve a ser apaixonados pelas Escrituras. Espírito Santo, leva a tua igreja, leva essa igreja local, leva esses membros dessa igreja, ó Pai, a serem apaixonados pelas Escrituras. Espírito Santo, leva esse povo a devocionais, leva esse povo a uma vida de oração. Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, meu amigo Espírito Santo, abra os olhos espirituais da tua igreja, que nós possamos ler as Escrituras, compreendê-la, porque o Espírito de revelação está sobre nós. Nos leva, Espírito Santo de Deus, a nos aprofundarmos mais, a perseverar um pouco mais. Tira todo espírito de cansaço, de desânimo, de desmotivação, de depressão. Tira isso de nós, isso não pertence a nós. Então tira, Espírito Santo, nós repreendemos no nome de Jesus. Nessa manhã nós repreendemos todo o cansaço, toda apatia, toda apostasia. Nós repreendemos isso do meio da tua igreja, toda frieza espiritual, todo desânimo, toda falta de compromisso. Tira, Espírito Santo, renova as nossas forças nessa manhã, renova o nosso ânimo, dê um ânimo novo, coloca vestes novas, e não nos deixe esmurecer, Espírito Santo, não nos deixe retroceder, mas que nós possamos avançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, aleluia. Pode se sentar um segundinho. Quero dar só mais alguns avisos. Era importante que eu fizesse essa introdução com os irmãos sobre o Espírito Santo, mas não se atenha a só isso. Estude, irmãos, vá atrás, se aprofunde. Chega de ser raquítico na fé. Existiu uma pesquisa, irmãos, dizendo que se o arrebatamento acontecesse, os não cristãos levariam em média 3 semanas para perceber que os tal dos crentes não estão mais entre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos atuando com os dons que o Espírito Santo nos entregou. Nós não estamos sendo atuantes com o dom que o Espírito Santo distribuiu sobre nós. Então, o meu desejo, com toda essa série que nós iremos ministrar, com todo o empenho que nós estamos fazendo, é que o Espírito Santo venha te confrontar, irmãos. Ele venha te confrontar, a ponto de te incomodar, irmãos. Para quando você olhar para a Bíblia lá em cima da estante empoeirada, você olhar para ela e falar assim: eu estou com fome da palavra. Eu vou ler a palavra de Deus até que o Espírito da revelação me revele o que nela está escrita. É perseverar, irmãos. Não é ler uma vez e desistir. Ah, mas eu não entendi nada. Lê de novo, irmãos. Lê outra vez, pesquisa, vai atrás, busca o conhecimento. A única coisa que nos liberta é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, pode colocar para mim, Pedro. Nós tivemos aqui uma festa linda, né, de carnaval. Acho que os irmãos não tem nada aí, mas depois eu quero passar aí. Tem? Se tiver aí, olha aí, irmãos. Tivemos uma festa. Ficou lindo, né, irmãos? Eu só acho que faltou muita gente nessa foto, mas foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu sei que essas festividades também, muita gente tem os seus compromissos, né? Tem viagens, tem os compromissos em famílias, mas é muito bom, irmãos, andar em comunhão, andar com a igreja, se alegrar. E depois disso aí também nós tivemos na segunda para terça, irmãos, que momento precioso que o Espírito Santo pegou a gente aqui, irmãos. Era para ser uma noite de jogos, uma noite de distração, de descontração, irmãos, mas o Espírito Santo veio aqui neste lugar, irmãos. Acho que era umas 3 horas da manhã, né? Umas 3:30 da manhã, quando a gente conseguiu parar, irmãos, de adorar. Irmãos, foi algo sobrenatural. A gente começou a adorar o Senhor e Ele foi tomando. A programação era vir divertir, comer, beber, jogar uns joguinhos de tabuleiro, pizza, irmãos. Foi sobrenatural. Então que nós possamos viver mais ambientes assim, nós possamos desejar mais isso no nosso dia a dia. Amém? Pode passar para nós aí, se tem mais alguma coisa aí. Não tem nenhum recado? Quarta-feira, oração, não tem aí o banner? Irmãos, essa quarta-feira a gente volta à nossa sala de oração, tá? Nós demos um intervalo na quarta passada, porque foi uma programação bem intensa de carnaval. Então, essa quarta a gente já retoma às 19 horas, então, a nossa sala de oração. Vem, irmãos, orar. Tenha fome e sede pela palavra e pela oração, pela busca. Não desista, persevere. Então, vem estar conosco aqui, orando junto com os irmãos. Pastor Geraldo, pastora Débora, está à frente desse trabalho. Se você também precisa de orações específicas, estão passando por alguma situação, ou algum parente, familiar, chegue até eles, para eles colocarem na lista de oração, né, nos pedidos de oração, para apresentar aqui na quarta-feira, a oração comunitária, a oração conjunta. Ela tem poder, irmãos, nós cremos. Onde tem 2, 3 ou mais reunidos, é ligado no céu. Tudo aquilo que a gente liga aqui na terra é ligado lá no céu. Então vem estar orando conosco, em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa? Fluir nos lares, participe. Essa semana tem
Fluir nos Lares Flow, lá que é o dos jovens. Você que é jovem e ainda não está participando de nenhum Fluir nos Lares, irmão, você está perdendo tempo lá, tem 2. Você pode procurar o Rodrigo e a Nath, ou o Mateus e a Paulinha, e participar no Fluir dos Lares dos jovens. Não fique sem participar. Nós temos o do Flávio Dariellen, Geraldo e Débora, Lucas e a Nath. Lucas e a Nath está ali no setor Garavelo, Novo Horizonte. Então, olha os endereços, vá, participe, tá? Mas independente de onde for, por afinidade, se você quiser ir, mas não deixe de participar. Amém? Mais alguma coisa? Glória a Deus. Então tá aí os dízimos e as ofertas. Quem participou da escola de membros aqui, irmãos? Ergue a mão aí, bem alta aí. Pegou o certificado. Nós tivemos uma aula, irmãos, somente falando sobre esse assunto. Uma aula profunda, falando sobre dízimos, sobre ofertas, para você entender isso aqui e você não fazer de maneira errada e nem quebrar princípios. Óbvio que a gente não se atém aqui muito tempo no púlpito da igreja falando sobre essa temática. Você foi os sobreviventes do 3 horas da manhã. O povo foi embora, esses aí virou a noite. Voltando lá nos dízimos e ofertas. Então, irmãos, faça por princípios. Princípio bíblico. A sua fé, ela só é válida, nós explicamos isso aqui. A sua fé só é válida, irmãos. Presta atenção nisso que eu vou falar, que já vai responder para vocês sobre isso aqui. Eu não preciso dar nenhum curso de teologia sobre dízimos e ofertas. A sua fé só é válida quando você cumpre princípios. Quando você quebra os princípios, você está anulando a fé pela qual você diz que tem. Então, dízimos e ofertas são princípios. Não é uma obrigação, mas é um princípio. Se você deixa de cumprir princípios, você está anulando a fé pela qual você diz ter. Amém, irmãos? Mas depois, vem estudar com a gente, venha participar da próxima escola de membros. A gente tem uma aula só falando sobre isso, a gente vai muito fundo nisso aí, biblicamente falando, para você também não cair nessa onda aí também de teologia de prosperidade, nada disso, irmãos, mas para você de forma racional, consciente, em fidelidade ao Senhor, cumprir com os princípios. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé então, vamos encerrar. Traga as crianças para dentro, deixa a meninada entrar, deixa eles virem para cá. Irmãos, glória a Deus então, né? Lá no fundo, eu sempre esqueço, irmãos, vocês têm que mandar um sinal de fumaça para mim. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem um irmão ali no fundo, seja muito bem-vindo, depois vocês abraçam ele. Mais alguém? Então, meu irmão, lá no fundo tem uma lembrancinha para você. Passa lá, pega essa lembrancinha, tá? Muito especial, dessa família que ama você. Passa lá então e pega. Se tiver mais alguém aí, passa lá também e pode pegar essa lembrancinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmã Márcia e o Marcos que tem feito, né, com muito carinho essas lembrancinhas. Muito obrigado, que Deus abençoe e recompense a vida de vocês. Pai, mais uma vez nós estamos aqui para te agradecer, para entoar louvores, glória ao teu santo nome. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pelos aqueles que estão contribuindo com a obra do Senhor, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida deles, abrir as portas, ó Pai, e aqueles também que não podem, financeiramente falando, mas estão aqui ofertando os seus corpos como sacrifício vivo, santo e eficaz ao Senhor, que o Senhor receba essa nossa oferta de adoração e de gratidão ao Senhor. Pai, que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, Espírito Santo de Deus, nos enche de fome e sede da Tua palavra. Essa é a nossa oração, que a graça, que a paz e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o Teu povo, não só hoje, mas por todo o sempre. Amém. Vá em paz, tenha uma semana abençoada. Não saia, irmão, sem cumprimentar uns 2, 3, 4, 5 irmãos aí. Abraça os irmãos, chama para almoçar.